Senhor Santo. Glória a Deus. Que a paz do Senhor Jesus possa reinar dentro do seu coração neste dia de hoje. A palavra do Senhor Jesus vai ser pregada, ministrada. O Senhor Jesus deu uma ordem em Marcos, capítulo 16, o versículo 15. Ide por todo este mundo e pregai o Evangelho. É uma ordenança do Rei. É uma ordenança do Deus Todo-Poderoso, Cristo Jesus, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado, porquanto não credes no Filho de Deus. É Cristo quem intercede. É Cristo quem salva. É Cristo Jesus que perdoa pecados. É Cristo Jesus que liberta o homem dos vícios. É Cristo Jesus que restaura a humanidade caída. É Cristo Jesus que restitui uma família. É Cristo. Este nome tem poder. O Senhor Jesus se entregou no madeiro. Foi crucificado por amor à humanidade. Cristo que foi crucificado, Cristo que foi chicoteado, Cristo foi martirizado, Cristo se entregou por amor à humanidade. E os homens estão novamente crucificando a Cristo, negando o Senhor Jesus. Estão colocando outros senhores, outras senhoras, outros deuses em vossos corações. Estão negando o Messias. Estão dando mais glória aos homens terrenos. Está glorificando a criatura e não o seu Criador. Em Isaías 53, uma mensagem profética. O profeta Isaías, ele já vai profetizar, ou seja, ele vai falar do futuro. Há 700 anos atrás, antes de Cristo nascer, 700 anos antes de Cristo nascer, ele foi profetizado. 1000 anos, 2000 anos antes de Cristo nascer, Jesus foi profetizado. Na criação do mundo, o próprio Deus declarou, quando Adão e Eva caíram, quando Adão e Eva, o casal no paraíso, comeram do fruto proibido, comeram do fruto proibido, adquirindo-se o conhecimento do bem e do mal, e foram expulsos do Éden. Em Gênesis capítulo 3, o próprio Deus vai dizer que através do ventre de uma mulher viria a semente, e essa semente é Cristo, que pisaria na cabeça da serpente. Em Efésios vai dizer que Cristo, quando ele desceu às profundezas do Hades, Hades é uma palavra grega que significa inferno, no mundo dos mortos. Cristo desceu às profundezas do Hades, no mundo dos mortos, pregou aos que estavam cativos e trouxe do cativeiro os homens e deram dons aos homens. Cristo é o resgatador, é aquele que traz resgate
da salvação, da redenção para o homem e a mulher caída. O homem e a mulher tentam colocar na sua mente, no seu coração, todo tipo de religiosidade. Não adianta você ir para a igreja, para a missa, para um ritual todos os dias se o teu nome não está escrito no livro da vida. Não adianta viver uma vida religiosa se você não é convertido àquele que salva. Não adianta estar praticando a sua religiosidade, os seus dogmas, os seus conceitos, as suas regras, se através das suas atitudes, ações, emoções, não vem Cristo em você. Isso é inútil, é esterco. Uma mensagem profeta, a qual o profeta Isaías vai profetizar. Em Isaías, em capítulo 53, o versículo 3 vai dizer: era o desprezado e o mais indigno entre os homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele causa algum. Não é diferente nesse século presente. Muitos desprezam a Cristo, muitos fazem pouco caso. Homens se escondendo de Cristo, não querendo exaltá-lo, glorificá-lo, adorá-lo, estão colocando deusas e deuses como intercessor da humanidade. O que será que irá de acontecer com aqueles que desprezam o Cordeiro? O que será que há de acontecer com aqueles que negam a salvação? Ah, pregador, eu tenho Deus no meu coração. Me mostra através das suas atitudes e ações, no seu modo de tratar o teu próximo e a tua família, que aí eu verei Cristo. Me mostre quem é você, o testemunho que você dá no meio dos colegas, no meio do trabalho, no meio da sua religião, dentro do teu lar, no meio da vizinhança. O que tais pessoas irão dizer ao teu respeito? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si nós, reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui é uma mensagem profética. Cristo foi pisado pelos homens a qual negaram e o crucificaram. Os religiosos, a multidão, estava aclamando: o nosso rei é Júlio César, o nosso rei é Herodes, quem nos governa é Roma. Crucifica o Cristo e liberta o ladrão, o malandro, o bandido chamado Barrabás. Estão aclamando, glorificando o erro, aquilo que é devasso, aquilo que é hipócrita, aquilo que é vergonhoso, aquilo que é nojento, aquilo que é negativo, aquilo que só traz desgraça. Estão glorificando o erro. Foi pelas nossas transgressões, a nossa iniquidade. O que é transgressão, pregador? É aquele que quebra leis. O que é iniquidade? É viver para o pecado, é sabendo que está errado e continua no mesmo erro. Foi por mim e foi por você que Ele se entregou naquela cruz do Calvário. E o que você está fazendo com esta oportunidade? Ele está como advogado, que do grego é paracleto.
para estar intercedendo sobre nós, no trono de glória, qual está sentada à direita do Deus Pai. Só há dois tronos, o trono do Deus Pai e o trono de Jesus Cristo, e Ele está como advogado eterno, para advogar a tua causa, para interceder por você, para perdoar os nossos pecados. O Padre mentiu para você que Maria intercede. O Padre mentiu para você dizendo que Maria perdoa pecados. O único que tem poder para perdoar pecados foi aquele que derramou o teu sangue carmesim, o teu sangue precioso. Jesus Cristo, Rei da Glória. Aleluia. Em Salmos 89, 27, o Deus Todo-Poderoso vai dizer através, ali dialogando com o seu servo rei Davi, em Salmos 89, 27, ele disse: elevarei o meu primogênito mais elevado do que os reis da terra, e este primogênito é o Messias, e este primogênito é Jesus Cristo. Não é Lula, não é Bolsonaro, não é Trump, não é Joe Biden, não é Putin, não é Dilma Rousseff, nem Michel Temer, não é Maria, não é Paulo, não é Pedro, não é São Cipriano, não é Santo Expedito, é Jesus Cristo, primogênito dos mortos. Aleluia, glória, aleluia. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, nossos pecados. No livro de João, capítulo 3, o próprio Jesus vai dizer para um fariseu chamado Nicodemos, que Deus Pai amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho primogênito, o mais velho, o primeiro, unigênito, para que todos aqueles que crescem nele não pereça, não seja destruído, mas que obtenham a vida eterna. Aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado, porquanto não crerem no Filho de Deus. Estão te ensinando o catecismo errado. Estão te ensinando a bibliografia teologicamente, biblicamente, historicamente, erroneamente. Estão te ensinando errado. Pregador, e qual que é a melhor receita para não ser enganado? Jejum, oração e Bíblia. Aleluia, Senhor. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelos nossos pecados. Aleluia. O castigo e a pisadura que foi sobre Cristo, através de Cristo Ele nos traz a paz, Ele nos traz o conforto da alma. Em Mateus 11, 28 vai dizer, o próprio Cristo Jesus vai dizer: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. Eu te darei descanso para a tua alma. Não é a cocaína que vai trazer paz e descanso para o homem. Não é a cachaça que vai trazer paz e descanso para o homem. Não é a maconha. Não é a pistola, o revólver, a briga. Não. Não é a glória humana, não é as riquezas. É Cristo Jesus. É Cristo Jesus. A cocaína não tinha me trazido conforto nenhum, a não ser momentâneo, passageiro, temporário, por um pequeno período de tempo. Mas quando passa a sensação da adrenalina, o efeito das drogas e do álcool, novamente eu caía na tristeza, na depressão, na angústia. Mas Cristo sucessivamente, eternamente quer nos dar o descanso e a paz.
Mas muitos estão crucificando novamente o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Muitos estão preocupados com as riquezas terrenas, com a glória terrena, estão preocupados com tantas coisas passageiras, mas não se preocupa com a salvação da própria alma. Se morrer da forma que você está, quem irá vir buscar a tua alma? Ah, pregador, eu vou para o céu. A Bíblia fala que no céu não entra pecado e nem o sangue. A Bíblia fala em João, capítulo 9, o verso 31, 32, vai dizer que Deus não dá ouvidos aos pecadores. Mas se este teme a Deus, se este se arrepende dos seus maus caminhos, este Deus a ouve. Provérbios 28, 13. Aquele que confessa os seus pecados e deixa, este alcança a misericórdia. A misericórdia de Deus. Então pare de se enganar a si mesmo. Pare de criar fantasia na sua mente, na sua cabeça. Desperte para a realidade em Cristo Jesus e não minta para si próprio. O único caminho de vida e salvação é Jesus. Ele mesmo vai dizer, Cristo Jesus vai dizer, em João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode ir aos céus, ninguém pode ir ao Deus Pai a não ser através de mim. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Jesus vai dizer, a sua palavra, não há outro intercessor, só há um mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus Cristo. Jesus vai dizer em João capítulo 17, o versículo 3, e só há o único Deus, o Deus verdadeiro, que é a Cristo Jesus. João 17, 17, Jesus vai dizer, santifica-os na minha palavra, porque a minha palavra é a verdade. Jesus vai continuar dizendo e ensinando aqueles que desejam a vida eterna, que desejam da água da vida. Ele vai dizer em João capítulo 4, ele vai conversar com a mulher samaritana. Aquele que tem sede e beber de mim, jamais terá sede. Em João capítulo 7, versículo 36, versículo 37, versículo 38, Jesus disse, venham e bebam. Venham e beba desta água que tu beber, não terá mais sede, mas do teu ventre, do teu ser, a água que eu te der jogará fontes de vida. Ou seja, se você bebe da vida a Cristo, através de você jorra a vida. Continuando a dizer a qual o profeta inspirado, conduzido pelo Espírito Santo, estava profetizando e dizendo acerca de Cristo. Isaías 53, a profecia messiânica, a profecia cristocêntrica. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele quem? Jesus Cristo. Caiu sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado a quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, ele foi atingido.
e puseram a sepultura com os ímpios e com os ricos, e na sua morte, porquanto nunca fez justiça, nem houve um engano na sua boca. Ele foi moído, ele foi sepultado, e ele, quando estava no crucifixo, ele ficou mudo como um cordeiro calado. Ele foi mudo para o matadouro. E ele disse, ele disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz. E o que acontece com aqueles que rejeitam a redenção, rejeitam a salvação, rejeitam a vida eterna, rejeitam o Senhor Jesus Cristo? Aleluia, Senhor. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século. Quando se fala Deus deste século, está falando com D minúsculo. No plural hebraico, Elohim. A qual no plural hebraico pode-se caracteristicamente dizer que há várias vertentes dentro desse plural. Ou seja, quando está com Deus, com D minúsculo, está dizendo ou anjos, ou Satanás, o magistério, juízes, autoridades. E neste texto, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 4, está dizendo especificamente a Satanás, uma autoridade, o anjo caído. Está dizendo que o Deus deste século, Satanás, cega o entendimento dos incrédulos. O que é o incrédulo? É aquele que duvida, é aquele que não dá crédito à mensagem, é aquele que não dá crédito à pregação, é aquele que não dá crédito que Deus fala através das Escrituras. Ele não dá crédito, é o incrédulo. O descrente, ele não crê, ele não acredita. Está como Tomé, só acredita se vê. E mesmo vendo, não acredita. Quando o Senhor Jesus apareceu a Tomé, Tomé, você está feliz porque me vê? Bem-aventurado, mais do que felizes são aqueles que não me viram, mas creram. Crê em mim. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes, para que não enxergue, para que não contemple a glória de Cristo Jesus, que é a semelhança à imagem de Deus. E Satanás vai encher a cabeça do homem e da mulher de tantas coisas, com uma lixaiada de filmes, séries, novelas profanas, músicas, filmes, séries, desenhos imundos, que vai contaminando cada vez mais o homem e a mulher com palavras torpes, com palavras profanas, com nojentas palavras através de cânticos, através de atuações. O Deus desse século cegou o entendimento, cegou, para que não vejam a glória de Deus, para que não reconhecemos, para que não viemos adorar o único que é digno de adoração, o único que podemos se prostrar,
O único que devemos orar, não é nem rezar, é orar, porque rezar é pecado. Jesus vai nos ensinar isso. Mateus 6,7. Não faça como os pagãos, não faça como os hipócritas, com palavras citadas e repetidamente rezam, mas assim ore ao Pai. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o governo, a glória, o poder para todo sempre. Amém. Não nos deixe cair em tentação, mas você está desviando do caminho do mal? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Será que Ele é o teu Pai e você está fazendo a vontade do Pai das luzes, o Deus dos Espíritos? Você está fazendo a vontade daquele que fez os céus e a terra, ou você está fazendo a tua vontade carnal? A sua vontade, a minha vontade vai nos conduzir para o inferno. A sua vontade vai te lançar no abismo eterno. E qual que é a vontade, pastor, do homem e da mulher? A vontade do homem e da mulher é se embriagar, se endrogar, se prostituir, adulterar, mentir, dar mau testemunho, matar, roubar, destruir, degrinir a imagem de alguém. A vontade carnal do homem é o homossexualismo, é o lesbianismo, é uma vida, o homem afeminando, sendo gay. A vontade carnal do homem é fazer tudo contra aquilo que está escrito e as leis que Deus deixou. A vontade do homem é se prostrar e adorar o homem, é adorar a imagem, a escultura. A vontade do homem é fazer o mal. É por isso que Jesus falou: não se ausente de Jerusalém. Ele disse para os apóstolos, aleluia, aleluia. Ele diz para os apóstolos: não se ausente de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eu vos darei o Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do erro. A vontade carnal do homem é andar drogado e bêbado, alucinado. Essa é a vontade da carne. Mas onde está escrito isso, pregador? Vamos lá entender então. Não segundo as minhas palavras, que minhas palavras não valem de nada. É a Bíblia, é as Escrituras que vai nos ensinar, vai nos dizer. Aprendemos os caminhos eternos. Lembra-te do que Jesus falou em João 17,3. Santificai-vos na minha palavra, porque a minha palavra é a verdade. Mas olha o que a Bíblia vai falar. O que a carne do homem deseja, almeja. O que a carne do homem quer. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. As obras da carne e o fruto do Espírito. Aí vai dizer: as obras da carne e os frutos daquele que tem o Espírito Santo, e os frutos da carne daquele que não tem o Espírito Santo. Gálatas 5, 16 e diante. Digo, porém, andai em espírito, no Espírito, com o Espírito Santo, e não vai cumprir a vontade da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, é a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. É a carne lutando contra o Espírito para que não possa fazer a vontade do Espírito, a vontade de Deus.
E o Espírito lutando contra a vontade da carne para que não possa viver no teu querer, na tua vontade. Provérbios capítulo 3, versículo 5 vai dizer: não confia no seu próprio entendimento. Em Provérbios 3, 5 vai dizer: não confia no seu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o seu coração. Mas se sois guiado pelo Espírito Santo, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são, aí estão as obras da carne, manifestas, as quais é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, aziras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes eu te disse, os que vivem para essa vida, os que cometem tais coisas, não vai herdar a vida eterna. Aí você quer continuar na vontade da sua carne? Aí você quer fazer o que você quer? Não sabeis que o seu corpo tem o dono? E você vai julgar o que fez na carne? Deus te julgará o que você fez através do teu corpo. Deus te julgará o que você está fazendo com a sua vida. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. E não sabeis que você é o templo do Espírito de Deus? Mas aqueles que vivem no Espírito, aqueles que vivem cheios do Espírito Santo, aqueles que vivem conduzidos pelo Espírito de Deus, está escrito, Gálatas 5, 22 em diante, mas o fruto do Espírito é o amor, é o gozo. Gozo significa alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra estas coisas não há lei. Aí eu te digo, meu querido e minha querida, hoje você está ouvindo acerca do Evangelho. Significa boas novas, significa mensagem, significa boa mensagem. Hoje você terá que tomar uma decisão, a qual vos quereis servir, a qual querem servir a partir de hoje. Continuar servindo a Satanás, a sua vontade da carne, ou irá servir a Cristo Jesus? Aleluia. No livro, ainda de 2 Coríntios, aleluia, capítulo 4, vai dizer, antes, versículo 2, 2 Coríntios 4, versículo 2, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Olha o que irá dizer o versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. O evangelho está encoberto, a mensagem de Deus está encoberto para muitos, porque o Deus desse século cegou o entendimento.
Em 1 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. E vai dizer: porque já manifesto que vocês são carta de Cristo ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, e não que sejamos capazes por nós de pensar que alguma coisa como de nós mesmos, mas nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros, pregadores de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O Evangelho está encoberto para muitos. Agora eu não entendi, pregador. Porque muitos, assim como os judeus, os gregos, os gentios, estão os seus olhos encobertos, estão com um véu sobre o seu rosto, e não conseguem enxergar a glória de Cristo. Assim como Moisés subiu para o monte para falar com Deus, e ficou dias e dias tendo comunhão com Deus, a qual desceu com o véu em seu rosto, e o povo não conseguia ver a tua face. Era necessário Moisés estar com o véu. Assim está o povo no dia de hoje, não consegue contemplar a Cristo Jesus. Vivem para a letra, só que a letra mata, mas o Espírito vivifica, nos trazendo a vida. E o que é a letra, pastor? O que é a letra, pregador? A letra é você estipular, é você viver leis de homens, é você viver dogmas, doutrinas que vêm de homens, doutrinas e dogmas religiosos, a qual você vai tentar cumprir e não vai conseguir. O apóstolo Paulo falou que o Senhor nos fez ministro de uma nova aliança, do Novo Testamento, não que nós sejamos capazes. Quem nos capacita é o Senhor, pois a tua palavra é escrita no coração, a qual sejamos uma carta linda para todos, a qual as pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo Jesus. Somos uma carta, a qual essa carta o Espírito de Deus escreve sobre nós. E essa escrita é o testemunho de Deus através de nossa vida. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Muitos estão vivendo com um véu em vossos olhos, vivendo leis de homens, leis de religiões, achando que estão agradando a Deus, achando que estão vivendo para Deus, mas está vivendo enganado por religiões, por homens, e não conhece a Deus, vivendo regras, mas mesmo vivendo essas regras, vivendo erroneamente, vivendo para o pecado, pecando contra Deus, pecando contra o seu próprio corpo, pecando contra o seu próximo, pecando contra todos. Aleluia. É necessário você nascer da água e do Espírito. É necessário você renunciar a essa sua vida sem vergonha, essa vida devassa, essa vida de mau exemplo. Mas não adianta querer falar bonito, não adianta querer forçar a dar um bom exemplo, não adianta querer ter razão, se as suas atitudes, o seu jeito de viver, demonstra que você não tem Jesus. Através das ações da sua vida, só demonstra que você não tem Cristo. Só demonstra o mau testemunho que está dando. Deus irá julgar este mundo. É tempo de você se arrepender. Você ainda está vivo.
Porque Deus está te dando a oportunidade de se arrepender. Você está vivo porque Deus está te dando a oportunidade de ir para a igreja. Deus está te dando a oportunidade de estar no meio do povo de Deus. Deus está te dando a oportunidade de fazer parte do povo de Deus. Deus está te dando a oportunidade de escrever o teu nome no livro da vida. Deus está te dando a oportunidade hoje de se arrepender dos teus maus caminhos e seja salvo. Você acha que morrendo agora terá um tesouro no céu? Você vai receber a vida eterna, vai virar um anjinho nessa vida que você está levando? Não engane-se a si mesmo. Não seja hipócrita, seja realista com Deus. Seja sincero, que aí haverá esperança para você, haverá misericórdia para você. Não seja hipócrita diante dos homens, mas Deus sabe o que você faz no oculto, no secreto, escondido, quando ninguém está vendo. Deus está vendo. E Deus desce na terra e fala com você hoje através das escrituras. Arrependa-te dos seus pecados, antes que você seja lançado no inferno. Quando Jesus Cristo foi para o deserto, a primeira mensagem, quando ele saiu do deserto, a primeira pregação de Jesus, quando ele semeou a pregação, o primeiro sermão, está em Mateus 4, o verso 17. Jesus vai dizer, olha a primeira pregação de Jesus: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos. Jesus não pregou, vem pegar o terço, vem pegar rosário, vem pegar a chave da vitória, vem pegar água benta, vem pegar água ungida, vem pegar azeite ungido, vem pegar o envelope de 10%, vem fazer campanha, vem fazer isso, dá tudo que tem. Não! Jesus falou, arrependei-vos dos seus pecados. João Batista veio primeiro, preparando o caminho do Senhor, pregando, arrependei-vos. João Batista veio anunciando o Messias, que iria de vir libertar os pecadores. Arrependei-vos. Jesus estava vindo para ser batizado, era necessário que ele fosse batizado, para que se cumprisse a lei, as profecias, as escrituras. E ele disse, eis que vem o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, a qual não sou digno de desamarrar, de amarrar, ou seja, o cardaço das suas sandálias. Ele virá, eu batizo com água para arrependimento, mas virá um que batizará com o Espírito Santo e batizará com fogo, o fogo do tormento, o fogo do inferno. Ele batizará com o Espírito Santo para a salvação e batizará com fogo para a condenação. Aleluia, oh glória. Jesus levantou os seus discípulos, os apóstolos, e eles foram pregando, arrependei-vos, arrependei-vos. Hoje os falsos profetas, os filhos do diabo, os discípulos de Satanás, estão pregando, traga 30%, traga 10% dos dízimos, traga 20% dos dízimos, traga tudo que você tem, que Deus dará em dobro. Traga, dá o seu carro, dá a sua moto, dá o seu dinheiro, dá o que você tem. Vem fazer sacrifício, andar daqui até Aparecida de joelho, andar de São Paulo Aparecida, da Aparecida a São Paulo, vem acender vela. Não, não, não. Jesus disse, arrependei-vos. João Batista disse, em Mateus capítulo 3, versículo 8 ao versículo 11, mostre frutos dignos de arrependimento. Mostre atitudes, ações, demonstre através do seu exemplo que você está arrependido. Porque ele virá com o machado e vai cortar toda a árvore que não dá fruto e será lançado no fogo eterno.
Eu batizo com água, mas ele virá e batizará com o Espírito Santo. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo não é comilão. Quem tem Espírito Santo não é bêbado. Quem tem Espírito Santo não é drogado. Quem tem Espírito Santo não é mentiroso. Quem tem o Espírito Santo não dá mau testemunho. Quem tem o Espírito Santo não anda lascivo. Quem tem o Espírito Santo, aleluia, não fala palavrão. Quem tem o Espírito Santo não dá mau testemunho. Quem tem o Espírito Santo não é ladrão. Quem tem o Espírito Santo não é gay. Quem tem o Espírito Santo não é lésbica. Quem tem o Espírito Santo anda com a verdade. Quem tem o Espírito Santo não mente. Quem tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo não adora imagem de escultura. Quem tem o Espírito Santo não acende vela para o morto. Quem tem o Espírito Santo não consulta tarô. Quem tem o Espírito Santo não consulta o demônio no espiritismo. Quem tem o Espírito Santo, ele contempla, ele glorifica, ele exalta o nome de Jesus. Amandara com miriminaragaia verse alamachore que terenarara badaragasia. Paulo vai dizer as 1 Coríntios, as 2 Coríntios, as cartas a qual ele escreveu aos Coríntios, que estava na Grécia, aleluia, a loucura de Deus, aleluia, é poder para os crentes, porque os crentes que estão salvos, a loucura do Evangelho é poder, aleluia, para quem é salvo. A loucura do Evangelho é poder para quem está em Cristo, aleluia, e prover a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, aleluia, é loucura, a palavra é loucura para quem está perdido, é loucura para quem está se perdendo, é loucura, aleluia. Aramantoreki choranaranarangaia. Aleluia. Diz que tem Cristo, mas odeia o seu vizinho. Diz que tem Cristo, mas odeia seu semelhante. Diz que tem Cristo, mas odeia a própria família. Diz que tem Cristo, mas rejeita os próprios filhos. Diz que tem Cristo, mas rejeita os próprios pais. Diz que tem Cristo, mas rejeita o casamento que constituiu. Diz que tem Cristo, aleluia, mas pisa nos votos de casamento. Diz que tem Cristo, mas é uma boca blasfemadora contra a mensagem e a pregação do Evangelho. Aleluia. Apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 4:16: eu me tornei inimigo de vocês por pregar a verdade. Em Gálatas capítulo 1, versículo 10, aleluia. Se eu falo a verdade, se eu prego a verdade, se não gosta da mensagem, é porque eu sou, aleluia, servo de Jesus, aleluia. Se os homens me odeiam por causa do Evangelho, é porque eu sou servo de Jesus. Mas se eu estou agradando aos homens com a minha mensagem, eu não sou discípulo de Jesus Cristo, aleluia. Agora, Atos capítulo 4, versículo 10, versículo 11, versículo 12. Só tem um debaixo desses céus, só tem um nome que nós podemos ser salvos, e este é Jesus Cristo, aleluia. Convém agradar mais a Deus do que aos homens. Mas o Brasil fala que você não pode dizer tais palavras, mas o Brasil fala que você não pode pregar tal coisa. Convém agradar mais a Deus do que aos homens. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu não vivo mais eu, e essa vida que eu vivo para Jesus Cristo, aleluia. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Erimidore Kestiminaragai. Let it flow. Nimidaranayase. Aleluia. Oh, glória. Convém agradar mais a Deus do que aos homens. O convite está de pé. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E os que têm juízo, busque dar crédito à mensagem do Evangelho. Busque dar crédito a Cristo Jesus. Sua família, sua casa está toda desgraçada de cabeça para baixo. A situação só vai mudar quando você se prostrar aos pés de Jesus. E você renunciar aos falsos deuses, às imagens de escultura. Aí sim, haverá esperança para o teu lar. Aí sim, haverá transformação na tua casa. Aleluia, Jesus. Somente Jesus Cristo é o caminho. Somente Ele é a verdade e Ele é a vida. Não tem outros caminhos que possamos chegar à salvação eterna. Somente Cristo é a verdade, é a vida. Aleluia, Jesus. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito Santo está dizendo aos moradores da terra. Aleluia. A melhor companhia, Jesus Cristo. O longo caminho de Emaús, sem a presença de Jesus. Triste o jornadear, mesmo em companhia de alguém, mas esse alguém não é Jesus. Penoso é o caminhar. Ei, que de repente o mestre chega com sua voz suave e meiga, transmitindo a paz. Viajante triste de Emaús, consolados por Jesus, já não lamenta mais. Fica comigo, fica, não vás embora, fica, escura noite, fica, não te ausente, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso para vencer. Mestre, fica comigo, fica, não vás embora, fica, escura noite, fica, não te ausente, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser,
a tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso para vencer. Mestre, fica. Aleluia. Entenda que Cristo se entregou naquela cruz para que você e eu pudéssemos ser salvos. E viemos ser salvos através de Cristo e pelo sacrifício pascual na cruz do Calvário. Aleluia. Não despreze a salvação e nem a Cristo. Ele vai te ajudar a você sair dessa. Basta você querer tomar uma atitude. No longo caminho para Sião, os salvos não tropeçarão. Jesus os guiará. Seus ensinamentos com fanal enche de luz o peregrino e firma o seu andar. O terno olhar do Salvador acalma o pobre viajou e renova seu ser. O caminho é longo, mas tem luz na companhia de Jesus. Faz o fiel vencer. Fica comigo, fica. Não vás embora, fica. Escura noite, fica. Não te ausente, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser. A tua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso para vencer. Mestre, fica comigo, fica. Aleluia. Sem Jesus não somos nada. Fica comigo, fica. Não vais embora, fica. Escura noite, fica. Não te ausente, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser. A sua voz produz em meu viver a segurança que eu preciso para vencer. Mestre, fica. Mestre, fica. Mestre, fica. Aleluia. Aleluia. Eu amo a mensagem da cruz. Aleluia. Foi de cruz, dirigiu
Belo dia fugiu, como emblema de perdão. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Aleluia, meu Senhor. Aleluia. Enquanto eu viver em pregar essa mensagem, Senhor, enquanto viver em pregar o teu evangelho, Senhor, aleluia, Senhor. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, de morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito Santo.
Santo dos santos, por teu sangue eu posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou, eu vim honrar. Eu adoro a ti, adoro a ti, eu adoro a ti, adoro a ti, pois teu nome é santo, santo, Senhor, pois teu nome é santo, santo, Senhor. Eu entro no santo dos santos, por teu sangue eu posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou, eu vim honrar. Eu adoro a ti, adoro a ti, eu adoro a ti, adoro a ti, pois teu nome é santo, santo, Senhor. Ramanchorekendaranagas, pois teu nome é santo, santo, Senhor, pois teu nome é santo, santo, Senhor. Aleluia, Senhor, pois teu nome é santo, santo, Senhor, pois teu nome é santo, santo, Senhor, pois teu nome é santo, santo, Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo, santo, Senhor, pois teu nome é santo, santo, Senhor, pois teu nome é santo,
O santo nome e o sangue precioso de Jesus nos deu a oportunidade de adquirirmos a vida eterna através do sangue de Jesus, através do sacrifício salvífico a qual Ele nos traz. É através deste nome, não tem outro nome, não há outro nome, somente Jesus. Este sangue precioso, este nome precioso é o único meio de salvação para o pecador. Permita que o Senhor toque no teu ser. Só Ele pode mudar, transformar, libertar o homem. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão a ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão a ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sim, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me por teus caminhos, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sim, Senhor, aleluia. O Senhor é um Deus de transformação, aleluia. No livro de João, capítulo 8,
versículo 31. Jesus vai dizer: se as minhas palavras tiverem vocês, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. João 8:36. Se o Filho de Deus, Jesus Cristo, te libertar, verdadeiramente você será livre, liberto do pecado, dos vícios. Quando você diz que tem a Cristo e você não é liberto e transformado, você está sendo hipócrita e não tem a Cristo. João 8:44, porque o pai da mentira é Satanás, e quem mente é filho do diabo. João 8:47, Jesus vai dizer: aqueles que ouvem as minhas palavras de Deus, mas quem não ouve, rejeita a minha palavra, não é de Deus. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que Deus está dizendo há mais de 3.000 anos para os moradores da terra. Não fique no dilúvio, entre na arca. Entre na arca. Creia em Cristo. João 14, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4. Na casa do meu pai há muitas moradas. Senão eu não tinha dito a vós: vos prepararei lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. O que você está fazendo? O que você vai fazer acerca da mensagem que ouviu hoje? Decide hoje quem você vai servir: a Cristo Jesus ou a Satanás. Que Deus venha te abençoar, te guardar, transformar a sua vida pelo poder que há no sangue de Jesus. Aquele que tem ouvido, ouça o que Deus está dizendo aos moradores da terra.